helicópteros cortando o céu, soldados avançando por um território que parece não ter fim. Entre 1955 e 1975, um pequeno país do Sudeste Asiático se tornaria o centro de um dos conflitos mais traumáticos da Guerra Fria. Um conflito que moldaria a política mundial, dividiria os Estados Unidos e deixaria milhões de mortos. Essa é a história da Guerra do Vietnã. Para entender essa guerra, precisamos voltar ao fim da Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, o Vietnã havia sido uma colônia da França, mas, em 1945, um movimento nacionalista liderado por Ho Chi Minh declarou a independência do país. A França tentou retomar o controle. Isso iniciou uma guerra que duraria quase 10 anos. Em 1954, os franceses foram derrotados na Batalha de Dien Bien Phu. Após a derrota, o Vietnã foi temporariamente dividido em duas partes. Ao norte, um governo comunista liderado por Ho Chi Minh. Ao sul, um governo apoiado pelos Estados Unidos. A divisão deveria ser temporária, mas rapidamente se transformaria em algo muito mais profundo. Na década de 1960, o mundo estava mergulhado na Guerra Fria. Para Washington, o Vietnã não era apenas um conflito regional. Era parte de uma disputa global contra a expansão do comunismo. Os estrategistas americanos acreditavam em algo chamado teoria do dominó. Se um país caísse para o comunismo, os vizinhos cairiam logo depois. Assim, quando guerrilhas comunistas começaram a ganhar força no Vietnã do Sul, os Estados Unidos decidiram intervir. O que começou com alguns milhares de conselheiros militares, logo se transformaria em uma guerra em larga escala. Em 1965, o presidente Lyndon B. Johnson autorizou o envio massivo de tropas americanas ao Vietnã. Helicópteros, bombardeiros e centenas de milhares de soldados foram enviados para o outro lado do mundo. No auge da guerra, mais de 500 mil soldados americanos estavam no Vietnã. Mas lutar naquela guerra era diferente de qualquer outro conflito. O inimigo não usava uniformes claros. A guerrilha, conhecida como Vietcong, surgia e desaparecia nas selvas. Túneis subterrâneos, emboscadas e ataques surpresas transformavam cada missão em uma ameaça constante. Mesmo com enorme poder militar, os Estados Unidos encontraram um adversário que parecia impossível de derrotar. Pela primeira vez na história, uma guerra estava sendo transmitida diariamente pela televisão. Imagens de combates, aldeias destruídas e chegavam diretamente às casas americanas. A confiança pública começou a se abalar. Em 1968, um ataque coordenado conhecido como Ofensiva de Tet surpreendeu o exército americano e as forças do Vietnã do Sul. Militarmente, o ataque foi repelido, mas politicamente ele teve um impacto devastador. Mostrou ao mundo que a guerra estava longe de acabar. Nos Estados Unidos, protestos contra conflitos começaram a crescer. Uma geração inteira passou a questionar o sentido daquela guerra. No início da década de 1970, os Estados Unidos começaram a retirar suas tropas. Em 1973, foi assinado um acordo de paz, mas a guerra ainda não havia terminado. As forças do Vietnã do Norte lançaram uma ofensiva final. Em abril de 1975, tanques entraram na capital do Vietnã do Sul. A cidade de Saigon caiu, hoje chamada de Ho Chi Minh City. A guerra havia terminado, o Vietnã reunificado sob um governo comunista. A Guerra do Vietnã deixou marcas profundas, mais de 3 milhões de vietnamitas mortos, cerca de 58 mil soldados americanos perderam a vida, mas as consequências foram além dos números. O conflito mudou a forma como o mundo via a guerra, mudou a política dos Estados Unidos e deixou uma lição que ainda ecoa nas decisões militares contemporâneas. Mesmo a maior potência militar entrando em um conflito com um país periférico não é garantia de vitória.